Olha que assunto importante e interessante. Eu gosto de trazer esses vídeos, esses assuntos. Porque o feijão está sumindo do prato dos brasileiros. Seguindo a tendência de redução do consumo, brasileiro deixará de comer feijão de forma regular até o ano de 2025, diz estudo da UFMG. Ultraprocessados tomam espaço do alimento tradicional. Acompanhe esse vídeo até o final e compartilhe muito esse vídeo. E deixe seu comentário e seu like. Para quem vai no supermercado, para quem sempre está indo no supermercado, que nem eu vou sempre, observo sempre os preços das coisas. Trabalhei quase 10 anos em supermercado também, então estou por dentro dessa área, né? A gente conhece bem. Percebe a situação grave, a situação difícil, a situação complicada que nós estamos vivendo, que o mundo está vivendo. O preço do feijão, você vê que está R$8, mais ou menos, R$7, R$8 o quilo. Tá caro? Há uns tempos, você vê, acho que uns meses atrás, 6 meses atrás, um ano atrás, estava R$5. Chegou a R$5, R$5,50 um quilo de feijão, R$6. Hoje está R$7, R$8, quase praticamente R$2 a mais do que um ano atrás. De que 6 meses atrás. E quem é a culpa disso, gente? É os políticos que mandam nos preços das coisas? Não, quem determina os preços das coisas é a elite super rica. Mas o povo tende a ser bobo, tratado como um palhaço, de acreditar que o sistema político vai mudar isso aí. Vamos ver aqui o que diz a matéria em relação ao feijão. E aí você viu entrar aí e falou, trouxe uma manchete dizendo assim: por que o feijão está sumindo do prato dos brasileiros? Seguindo a tendência da redução do consumo, brasileiro deixará de comer feijão de forma regular, todos os dias, né? Até o ano de 2025. Eles têm uma data aqui já prevista, que quando o povo brasileiro vai deixar de comer feijão todos os dias. E diz que os ultraprocessados, os alimentos industrializados ou super industrializados, estão tomando espaço do alimento tradicional no mundo. Então as pessoas vão consumir, achei até 2025, 2030, que faz parte da agenda da elite super rica, aquilo que eles determinar. E os alimentos comuns que você come da terra, arroz, feijão, milho, mandioca e tudo que você pode plantar na terra, você vai ter que comer os industrializados, o que a elite super rica determinar, inseto e outras coisas mais. Passa para frente esse vídeo e deixe seu like e seu comentário. Os brasileiros estão perdendo o hábito de comer feijão todos os dias, em meio às mudanças culturais, avanço dos alimentos ultraprocessados e o aumento de preços do produto, aumento de preços do feijão. Seguindo a tendência dos últimos anos, o feijão deixará de ser consumido de forma regular, todos os dias, no caso, de forma regular de 5 a 7 dias na semana, até o ano de 2025. Então você vai deixar de consumir o feijão todos os dias até o ano de 2025. Aí você vai ter que comer outras coisas. E essas outras coisas, quem vai determinar que você vai comer é a elite super rica, não é o sistema político. Conforme foi feito um estudo, né, do programa de pós-graduação em saúde pública da Faculdade de Medicina
da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Vamos continuar lendo aqui a matéria porque ela é interessante e muito importante. Peço a você que se deixe seu like, se inscreva no nosso canal, passe para frente esse vídeo, compartilhe para as pessoas ficarem espertas, que a gente traz assunto que interessa para o povo saber. A partir daquele ano, a maior parte dos brasileiros passará a comer o alimento símbolo nacional com frequência considerada irregular, de 1 a 4 dias. Talvez você vai comer um dia sim, um dia não, ou um dia sim, 2 dias não, de acordo com a pesquisa, a partir do ano de 2025. A perda do espaço do feijão no prato nacional e a sua substituição por alternativas menos saudáveis tem consequências para a segurança alimentar e para a saúde da população. E aí eu digo para você, o que a população vai fazer? É uma pergunta muito séria. Segundo o levantamento da UFMG, não consumir feijão está associado a uma chance 10% maior de desenvolver excesso de peso e 20% maior de obesidade em relação à parcela da população que consome o produto com alguma frequência. Que aí você vai comer porcaria, que vai te engordar, é óbvio. Entenda nessa reportagem a importância do feijão na dieta brasileira, o que explica a queda do consumo nos últimos anos. O que explica a queda no consumo dos últimos anos, quais as consequências para a saúde de comer menos feijão e o que o poder público pode fazer para mudar esse quadro. A importância histórica, nutricional e social do feijão. O feijão surgiu de uma miscigenação das nossas heranças culinárias. Observa a nutricionista Fernanda Serra Granado, que pesquisou o tema em seu doutorado na UFMG. Segundo ela, a leguminosa já era um alimento nativo na América, conhecido pelos indígenas, que consumiam os grãos sem caldo, mesmo antes da colonização portuguesa. Os portugueses acrescentaram o caldo, uma solução encontrada pelas senhoras europeias para umedecer a comida nativa, que elas consideravam muito seca. Trazidos ao Brasil escravizados, os africanos também consumiam o alimento, adicionado seus saberes ao preparo. Mas a construção do feijão como um símbolo nacional brasileiro, só foi acontecer bem mais para frente, durante o modernismo brasileiro dos anos de 1920. Aí ele é expresso em poesia, em músicas, e é reconhecido como esse símbolo identitário da nossa tradição culinária, diz Granado. Em termos nutricionais, o feijão é rico em proteínas e minerais, incluindo o ferro, além das vitaminas C e do complexo B, à exceção da B12, de origem animal, e fibras solúveis e insolúveis, importantes para o bom funcionamento da digestão, além de ter um excelente perfil nutritivo e ser importante para a manutenção da saúde da população. O feijão é um marcador de qualidade da dieta, afirma a pesquisadora. Isso porque o indivíduo, quando consome feijão, acaba complementando o prato com outros alimentos saudáveis, como arroz, vegetais, salada e uma proteína animal. Então, em geral, o feijão é um dos componentes de uma refeição nutricionalmente equilibrada, além da tradição histórica e do valor nutricional
a pesquisadora destaca a importância social do feijão na dieta brasileira. O feijão é um elemento de segurança alimentar, um alimento, de segurança alimentar e nutricional, porque a alimentação saudável é um direito da população previsto na Constituição. Até parece que está na Constituição, fosse realmente cumprido, o povo brasileiro estava nas nuvens. O cumprimento desse direito implica no acesso a alimentos saudáveis, de forma permanente e regular, em quantidade suficiente, sem que isso comprometa outras necessidades essenciais da vida, como moradia, vestuário e entre outras. Por ser um alimento saudável e acessível, o feijão é um elemento importante em termos sociais para a garantia de segurança alimentar e nutricional, conclui Granado. Como foi feito o estudo da UFMG para analisar a evolução do consumo de feijão nos últimos anos no Brasil, a pesquisadora usou dados do Vigentel, Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por inquérito telefônico, pesquisa feita anualmente por telefone pelo Ministério da Saúde. A POF, pesquisa de orçamentos familiares do IBGE, no ano de 2017, já mostrava uma redução de 7% na participação dos alimentos in natura no consumo dos brasileiros. Ao mesmo tempo, mostrava um aumento de 46% no consumo dos ultraprocessados, aqueles alimentos não saudáveis, em relação ao ano de 2002, observa Granado. Foi isso que me instigou a investigar a tendência no consumo do feijão, explica. Analisando dados do Vigintel de mais de 500 mil adultos entre os anos de 2007 e 2017, a pesquisadora observou uma tendência de queda do consumo do feijão entre os anos de 2012 e 2017. A redução aconteceu entre homens e mulheres de todas as faixas etárias. Será que os políticos deixaram de comer feijão, gente? Por causa do preço, essas coisas. A partir da observação do passado, ela não utilizou métodos estatísticos para projetar o que deve acontecer à frente até o ano de 2030. Para nossa surpresa, vimos essa inversão em 2025, no ano de 2025, quando o consumo regular de 5 a 7 dias por semana vai perder prevalência para o consumo não regular de 1 a 4 dias, diz a nutricionista aqui, com sobrenome de Granado. Entre as mulheres, a estimativa é de que essa mudança já tenha acontecido no ano passado, no ano de 2022, e para os homens vai acontecer no ano de 2029, detalha a especialista. O que explica a queda de consumo nos últimos anos? Mudanças culturais e o avanço dos alimentos ultraprocessados, alimentos que são calóricos e de baixo valor nutricional, aqueles hambúrguer, nuggets, miojo e outros mais, né? Eles estão no centro da redução do consumo de feijão, segundo a pesquisadora. Na década dos anos de 1980, a entrada das grandes transnacionais de alimentos no Brasil e o avanço da participação das mulheres no mercado de trabalho, o que causa uma modificação no perfil de consumo da população, com os ultraprocessados sendo percebidos. Deixa eu passar o carro, eu vou repetir, eu não vou cortar não aqui. Na década do ano de 1980, a entrada das grandes transnacionais de alimentos no Brasil e o avanço da participação das mulheres no mercado de trabalho,
o que causa uma modificação no perfil de consumo da população, com os ultraprocessados sendo percebidos como uma solução prática para o dia a dia, observa a nutricionista. Com o passar do tempo, há também uma perda de práticas culinárias, da habilidade em si de preparar os alimentos, com a tradição de receitas que passavam entre gerações que começa a se perder. Um terceiro fator que pesa na redução do consumo de feijão é o aumento do preço do produto, observa a especialista. Em 11 anos, entre janeiro de 2012 a janeiro de 2023, o feijão carioca acumula uma alta de preços de 122% e o feijão preto de 186%, comparado a uma inflação geral de 89% no mesmo período. Quer dizer, quase o dobro, né? Ou seja, em pouco mais de uma década, o feijão carioca dobrou de preço e o feijão preto quase triplicou de preço. Um dos fatores que explica esse encarecimento é a perda de espaço da produção agrícola de feijão para commodities como soja e o milho, explica a nutricionista. Segundo dados da CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento, a área plantada de feijão no Brasil na safra 2022-2023 deverá ser de apenas 859 mil hectares, a menor da série histórica com início em 1976, que foi o ano que eu nasci. O número representa uma redução de 65% em relação ao momento de auge na safra de 1981 a 1982. O produto acaba sendo abandonado, a produção de feijão e outros alimentos que possuem valor agregado menor em comparação a commodities como soja e milho, que têm safras muito mais lucrativas com demanda internacional, né? Vale mais, né? Então o agricultor está deixando de plantar arroz, feijão e outros alimentos para lucrar em relação ao milho e à soja. Por fim, com relação à queda maior do consumo entre as mulheres, a especialista avalia que isso pode ser fruto da dupla jornada que pode estar fazendo com que elas optem com mais frequência pela conveniência dos ultraprocessados, que são os alimentos industrializados, que são aquelas porcarias que a gente compra no supermercado, nuggets, os congelados, né, os miojos, salgadinhos e por aí vai. Quais as consequências para a saúde de comer menos feijão? O estudo da UFMG investigou ainda a relação entre o consumo ou não de feijão à obesidade. Segundo o levantamento, os indivíduos que consomem feijão de forma regular, de 5 a 7 vezes por semana, têm chance 14 vezes menor de desenvolver sobrepeso e 15% menor de serem obesos. Já o não consumo é um fator de risco, com 10% de chance maior de excesso de peso e de 20% de possibilidade maior de ser obeso, né? De obesidade. Concluímos com isso a importância das nossas escolhas alimentares sobre o nosso perfil de saúde, diz a nutricionista. O indivíduo que não consome feijão ou consome 1 ou 2 vezes por semana, o que não é suficiente, tem um fator de risco, porque muito provavelmente nos dias em que ele tira o feijão de sua alimentação durante a semana, ele está fazendo opções não saudáveis. São essas opções que contribuem para o maior ganho de peso, de engordar. O que o poder público pode fazer para mudar esse quadro? Para a nutricionista,
Para mudar esse quadro é preciso uma revalorização do feijão como um alimento da nossa cultura, um alimento símbolo e parte da identidade nacional do país. Para isso, ela sugere que seria desejável uma maior tributação dos alimentos ultraprocessados, os alimentos que são pouco saudáveis ou não saudáveis, porcarias. Países como França e México já adotam taxação mais alta para bebidas açucaradas, por exemplo, com bons resultados, cita especialista. Outro passo importante é a rotulagem nutricional. A Granado, que é a nutricionista, avalia que o Brasil avançou nesse sentido com um novo padrão de rotulagem em vigor desde de outubro do ano passado, 2022, que indica a presença de alto teor de sódio, gordura e açúcar nos alimentos. Isso contribui para o consumidor ter uma consciência melhor dos alimentos que ele está adquirindo e para que para que possamos fazer escolhas melhores, Por fim, a nutricionista defende que, além da taxação dos impostos maiores dos alimentos não saudáveis, seria desejável subsidiar os saudáveis. Por exemplo, através do incentivo à agricultura familiar, para que o produto chegue a um preço mais baixo às prateleiras, estimulando o consumo. Para mim, para finalizar, a única solução era o povo brasileiro se unir de verdade, porque não é o sistema político que manda nos preços das coisas, e os extremamente ricos, eles têm muito interesse de vender porcaria para a gente comer. Só vai mudar isso aí se o povo se unir, o povo brasileiro se unir e nós comprarmos terras agricultáveis e plantarmos o nosso próprio alimento, que é o único alimento saudável, é aquele que você planta na terra e colhe. Mas para isso o povo precisava se unir e um ajudar o outro, porque o sistema político não vai fazer isso para você, meu querido. Pode crer, o sistema político ele só baixa a cabeça e recebe ordem das empresas de alimentos industrializados que estão ganhando cada vez mais espaço, mais dinheiro, e o sistema político não pode ir contra isso. E eles sabem que esses alimentos só vão detonar o povo, deixar mais doente o povo, e cada vez mais a gente está refém de comer essa porcaria desses alimentos industrializados. Passa para frente esse vídeo, compartilhe, deixe seu like, seu comentário, passe para frente, porque a tendência, e isso interessa para a elite super rica, é o preço dos alimentos que são considerados mais saudáveis aumentar cada vez mais e a gente ser jogado para cima dos alimentos que não são saudáveis, até a gente comer os insetos, comer o que a elite super rica quiser empurrar para o povo, principalmente o povo simples. Fui.